Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Eu sou a Fernanda Sá. E eu sou o Murilo Medeiros. Essa live ela acontece como proposta da disciplina Laboratório de Jornalismo Audiovisual. Nós escolhemos um livro para lermos durante o semestre e discutirmos a temática com um especialista. O livro escolhido da vez foi A República das Milícias, do jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso. A obra trata do surgimento e evolução das milícias no Rio de Janeiro. O autor revela como as organizações criminosas estão enraizadas com as forças policiais. Dados históricos e análises críticas, Paes Manso revela e equilibra o rigor acadêmico com a narrativa acessível, tornando o tema compreensível para o público geral. E para a gente entender mais sobre essa mistura que é perigosa, entre forças policiais e poder, nós convidamos para se juntar aqui a nós o professor Samuel de Jesus, que é professor aqui na UFMS, mestre em História e doutor em Ciências Sociais. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Estou aí à disposição para responder as perguntas. Bem, vamos começar então. Vamos começar olhando então, professor, para o passado. Essa mistura entre políticas e forças armadas é antiga no Brasil, né? Desde a proclamação da República. Então... Eu diria que antes, porque, por exemplo, no período do Império, o imperador, geralmente, os oficiais eram de origem pobre, humilde. E, naquele tempo, para você ascender socialmente, ou você se tornava militar ou padre, né? Eram as formas de ascensão social numa sociedade muito estratificada, né? Então o imperador ele pagava soldos muito baixos aos oficiais em tempos de famílias numerosas, e aí então se criou inclusive uma repulsa, não digo um ódio, mas uma oposição ao império e ao imperador, que resultou na questão militar e que foi resultar na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, ela certamente é antes. E aí, professor, já caminhando um pouco mais na história, o senhor acredita que a ditadura civil-militar que atingiu o Brasil em 64 e ficou até 85, ela foi o ápice dessa relação entre militarismo e poder no país? Olha, eu diria que sim, foi um momento onde os militares eles chegam ao poder, né? E ficam aproximadamente 21 anos, de 1964 a 1985, né? Por sucessivas fases, né? Governos mais pró-Estados Unidos, governos com uma característica, digamos, assemelhada a um certo nacional-desenvolvimentismo, golpes dentro do golpe, como como a instituição do AI-5, por exemplo, e outros momentos, né? Mas eu diria que sim. Por quê? Porque os militares haviam tentado chegar ao poder. Na verdade, chegaram, né? Com a ascensão de Vargas em 1930, Vargas não chega por si mesmo. Ele é apoiado e referendado pelos militares. Mas são os mesmos militares que dão um golpe em 1937 e endurece a ditadura, que é o golpe dentro do golpe, que é a ditadura do Estado Novo. E aí então nós temos esses militares em 1945 depondo Getúlio, né? Nós observamos esses militares se opondo quando Getúlio volta em 1951, em 1954, tanto que em uma mesa eles dizem para Vargas que não havia outra saída senão a renúncia, e Vargas fala: só saio do Palácio do Catete morto. E assim o fez. Então, eles tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Nós tivemos, por exemplo, a revolta semelhante a essa, a revolta de Jacareacanga, por exemplo,
eles se colocaram ali contra João Goulart, quando, na renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, se opuseram à posse de João Goulart, nesse mesmo ano, inclusive endureceram e impediram que João Goulart se tornasse chefe de Estado, chefe de governo, se tornou apenas chefe de Estado, e foi estabelecido um primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, Tancredo Neves, mas aí Goulart volta no plebiscito em 1962 e aí restitui os seus poderes, né? Chefia de governo e chefia de Estado. Isso é uma contagem regressiva para o golpe, não é 31 de março, e os militares evitam, é 1º de abril. Dia da mentira. Dia da mentira, né? Dia da farsa, né? E dia dos farsantes, né? Então, e eles ficaram 21 anos lá, né? E mesmo no pós-85 eles tiveram uma influência sobre o poder civil, implementando agendas na política governamental, projetos de seu interesse, até a chegada do governo Bolsonaro e o que nós estamos vendo. Bom, já que o senhor puxou o gancho, né, voltando agora recentemente no governo Bolsonaro, como que o senhor analisa a participação desses grupos, inclusive a milícia do Rio de Janeiro? Os grupos, como você fala, quais os grupos? Os militares, inclusive as polícias que tiveram uma influência quando a gente chega no golpe, mas os grupos militares agora está muito provado que estavam envolvidos. Entendi. Podemos dizer o seguinte, neste livro aqui, Reveses da Democracia Brasileira, tem o subtítulo que é a Segurança Nacional no Governo Michel Temer. Neste livro eu falo o seguinte, que após o golpe de 2016, dado sob a presidenta Dilma, os militares estiveram escondidos, foram revelados pela fala de Romero Jucá, quando ele conversava com o presidente da Transpetro, e no governo Michel Temer eles vão para a frente do teatro e passam a atuar politicamente, que é a intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Ali o governo Michel Temer aprovou algumas coisas, por exemplo, há um tiro, que é um tiro letal, que os militares, só é possível eles dar esse tiro letal na eventualidade de uma guerra. Tá? No caso da segurança pública, os militares fazendo a segurança pública, até então não podia. Então Michel Temer fez um decreto e com o apoio do Congresso autorizando um tiro letal. E, por exemplo, nós temos algumas vítimas, né, como aquele músico que foi alvejado com mais de 260 tiros, né? Ou aquele rapaz que foi buscar a esposa no ponto de ônibus com guarda-chuva, estava chovendo e aquilo foi confundido como fuzil e ele levou um tiro fatal. Então foi um drama. Ali foi revelado essa mistura, quer dizer, as Forças Armadas fazendo o papel da polícia. E o interventor do Rio é o general Braga Neto. General Braga Neto que agora irá responder, né, pelos atos conspiratórios, tá? Sobretudo que planejava a morte do presidente da República eleito, do vice-presidente da República eleito e do presidente do Superior Tribunal, do Tribunal Eleitoral, né? Do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Né? E aí me parece que não é coincidência que quiseram dar poder para os militares abrirem fogo em território nacional, né? Pessoas. A ideia era o seguinte: Michel Temer queria ser reeleito, tinha a ambição de ser reeleito.
A ideia é que, ao resolver a questão da segurança pública no Rio, a experiência do Rio, da intervenção militar do Rio, pudesse ir para todas as capitais do país, inclusive Fortaleza, que era a cidade mais violenta no período. Né? E aí, nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, avançando já para o governo Lula, né, esse momento de transição, as investigações já provaram que a Polícia Militar do Distrito Federal a polícia agiu, né, para facilitar a vida dos golpistas. E, ao mesmo tempo, a esperança desse grupo de golpistas era que os militares agissem, me parece, para de fato implantar o golpe no país. Queria que o senhor fizesse uma análise desse episódio e se tiver uma resposta de como que a gente poderia ter evitado. Então, a sua pergunta demonstra o seguinte: é correto dizer que não ocorreu um consenso entre os setores das Forças Armadas, tanto que os principais generais que formam o Estado-Maior, a maioria dos generais eram contra o golpe. Então, porque dentro ali, naquilo que nós chamamos de caserna, que são as Forças Armadas, né? Você tem militares legalistas, militares radicais, né? Militares bolsonaristas, militares inclusive de tendências muito progressistas, para não dizer esquerda, né? Então, pesou também o fato de que não havia o apoio externo. Não vamos esquecer que o secretário de Defesa dos Estados Unidos veio ao Brasil e se reuniu com o ministro da Defesa para dizer que a administração Biden jamais apoiaria um golpe, né? Certamente porque ele sabia, certamente porque foi consultado, né? Então, a falta de apoio externo, né, e a ausência de um consenso entre os militares, né, porque eu convivi assim, eu tive contato com os militares, conversei muito com os militares, né, houve um tempo que eu estava bem próximo, e muitos se ressentem do que ocorreu em 64, da experiência da ditadura militar. É algo que pesou sobre a força, sobre a instituição. Então, e até hoje existem, agora mais do que nunca, desconfianças em relação e descrédito em relação às Forças Armadas. Então, e uma outra coisa também, talvez fácil é você dar um golpe, o difícil é você sustentar esse golpe, né? Bom, e agora nessas últimas semanas o Brasil tomou conhecimento real, né, do plano de golpe que foi descoberto pela Polícia Federal e que envolvia os militares da alta patente, inclusive o ex-presidente, né? Os analistas estão dizendo que aquele era um golpe com características do século XIX, mas que foi tentado em 2024. O que o senhor acha desse Sim, eu concordo com essa afirmação, mas eu diria, talvez muito mais similar àquele golpe dado em 1º de abril de 1964. Né? O fato é que as forças progressistas, eu falo forças progressistas porque são todos aqueles que têm um apego à democracia, estavam convencidos de que a ditadura militar, havia um consenso de que houve a ditadura militar, havia um consenso de que ocorreram torturas, mesmo diante a farta comprovação documental de que esses fatos ocorreram, tá? Mas nunca foi consenso. E também pela falta de punição, né? A Argentina puniu os militares, o Chile puniu, mas o Brasil não puniu. O máximo que nós tivemos foi em 2013, 2014, a Comissão da Verdade,
que apurou os fatos e que ocorreu um grande mal-estar dentro da caserna, né? Agora, a tentativa era essa, quer dizer, mas veja, nós tivemos o fenômeno político do lavajatismo, que corroeu, que foi responsável por corroer alguns princípios democráticos, porque as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato, a revelia do devido processo legal, funcionou sobre a seguinte perspectiva: para tempos de exceção, medidas de exceção; para tempos extraordinários, medidas extraordinárias. E isso é muito danoso à democracia, muito danoso. Então, a Lava Jato é irmã siamesa do bolsonarismo, né? Então, os militares sempre têm essa visão, que é uma visão interventora, de que eles são o poder moderador, de que eles vão exercer esse poder moderador, porque os militares são incorruptíveis, os militares se sacrificam pela nação. E nós observamos recentemente que não. Tá? Nós observamos que houve superfaturamento, tudo indica, né? O Ministério Público e as provas indicam, não estou afirmando, indicam que houve superfaturamento em Viagra, em prótese peniana, em cerveja, leite condensado, ou seja, uma completa desmoralização, né? Então, o que os militares pretendiam era fazer uma limpeza, né? Dentro desse processo, o que eles chamam de limpeza seria utilizar a corrupção como argumento para intervir. O senhor concorda, então, que a falta de uma punição severa para os militares é uma porta aberta para vir umas próximas tentativas de golpe futuramente também? Sim. Nós, veja, respeitando o devido processo legal, tá? Todos têm direito à defesa, tá? Foi investigado, agora foi indiciado. A Procuradoria-Geral da República vai ler mais de 800 páginas da investigação e vai fazer a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar, né, esses 37 indiciados. Então, na lei, na legalidade, mas nós devemos punir. E punir de forma rigorosa, porque a ausência da punição, nós quase tivemos um golpe, né? Que através de uma operação chamada Punhal Verde Amarelo. Ora, o instrumento punhal é um instrumento típico do nazismo e do fascismo, do nazifascismo. Quando veio esse nome, né, a informação desse nome, eu pensei na noite de 1934, na noite dos longos punhais, onde Hitler e os seus asseclas promoveram uma perseguição, prisão e morte dos seus colegas da SS, liderados por Ernst Röhm. Então, me pareceu um evento, né, nazifascista, mostrando aí uma conexão simbólica do golpe, tá, que nós teríamos no Brasil agora em 2022, com uma indumentária com objeto do fascismo, né, uma ligação aí simbólica, né? E na Alemanha fascista, na Alemanha nazista, a gente teve punição, na ditadura, no Brasil a gente não teve, né? Talvez agora essa seja a oportunidade de ouro, é um momento, resposta, né? É uma anistia, sem anistia, sem anistia, né? E aí, professor, o que eu queria te perguntar é sobre aqueles militares que participam da política, mas
de uma forma institucional, eleitos democraticamente por vias democráticas. Eu tenho aqui um dado do TSE de que cresceu entre 2000 e 2024 70% o número de candidatos que usam patentes militares como nome de urna. Então, assim, esse número cresceu vertiginosamente. Queria saber como o senhor analisa a presença de militares na política, mas por vias democráticas, pelo voto. Então, veja que entre os 37 indiciados, nós temos militares da ativa que ocuparam posições na gestão Bolsonaro, na administração Bolsonaro, né? Nós tivemos um projeto da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que vedava aos militares da ativa concorrer a cargos políticos, né? Então, e o Congresso não aprovou. Deveria ser aprovada uma lei como esta. Agora, aqueles da reserva, veja, não é possível vedar, apenas aos da ativa, né? Aqueles que estão na ativa, que seria muito importante, que seria muito bom, seja nas Forças Armadas, seja nas polícias, né? Que fosse vedado a delegados, a delegadas, né? Que estejam ainda na carreira, que não estejam aposentados, de se candidatarem. Como já acontece com outras categorias, né? O Sim. Poder Judiciário, por exemplo, não é uma novidade, uma invenção. Sim. Os militares, eles costumam dizer, quando você está em algum evento, eles têm a oportunidade de falar, olha, qual a diferença minha e sua, professor? Porque eu vou no supermercado também, eu pago impostos, eu levo uma vida de civil, então qual a diferenciação? Aí eu deveria responder a ele, eu não tenho uma tropa e um batalhão às minhas ordens, coronel, né? As minhas armas são os livros, né? E meu exército são os alunos, né? Que não ferem ninguém, muito pelo contrário, são feridos pela polícia, né? Que dizima a juventude nas periferias, né? Aqui em Campo Grande, no Noroeste, no Moreninha, no Los Angeles, né? É preciso desmilitarizar a polícia, e eu falei isso para o corregedor da polícia em 2019, que nós estávamos numa reunião na OAB, e ele veio me perguntar, falou, o senhor falou em desmilitarização, o que significa isso? Eu falei, ora, a polícia, ela é um braço das Forças Armadas, por isso que a polícia é militar. Então, a concepção de desmilitarização da polícia é uma outra concepção. Não é a polícia feita para matar, porque as Forças Armadas, e eu ouvi isto de oficiais da Marinha, de oficiais do Exército, não sou eu que estou dizendo, eles falaram para mim, professor Samuel, nós somos treinados para matar. Agora, nós somos militares, temos a formação militar, nós fomos treinados para matar. Agora, a polícia militar não deve ser treinada para matar. Então, o que nós estamos vendo é a polícia que mata, e que está matando. Em São Paulo, agora aumentou assustadoramente o número, né, de mortes de civis, do qual os executores foram policiais. A gente às vezes tem a impressão de que a polícia aqui não mata, a polícia de Mato Grosso do Sul, aqui mata, que a gente tem essa ideia no Rio de Janeiro, a gente tem essa ideia de São Paulo, mas talvez regionalizar isso é um pouco mais difícil. As comunidades indígenas aqui sabem muito bem. E aquela história, eu tenho medo do guarda da esquina, né? Que às vezes mantém a ditadura viva nas periferias do Brasil. Sim, e nas delegacias, a tortura, o mesmo esquema das torturas agora, por exemplo, está em voga o filme, né? Ainda Estou Aqui, quem não assistiu, assista, é uma pérola, maravilhoso o filme, merece toda a atenção que estão dando, né? Aquele sistema de tortura e de perseguição vem dos esquadrões da morte, da UBAN, da Operação Bandeirantes, com o processo de democratização,
com a Constituinte de 88, não foi desmontado. O mecanismo é o mesmo. Né? Que agora, quer dizer, não está matando mais os jovens da periferia. Tivemos um jovem em São Paulo que foi morto pela polícia e que é um estudante de medicina, né, cujo pai é médico. Né? Então, a violência policial começa, é aquela coisa, né? Eu não me preocupo porque enquanto estiver lá na periferia, tudo bem, matando jovens periféricos. Eu só vou me importar quando estiver matando os jovens da Zona Sul, né? Os jovens da nobre elite, da classe média. Né? Então, isto ocorre quando você alimenta um aparato repressivo, letal, da polícia militar, né? E que passa a atingir a todos. Cada vez mais, né? Bom, e para finalizar, o professor Samuel está lançando um livro sobre esse assunto. O título é Ainda a Tutela Militar e as Desregulações Civis e Militares no Governo Bolsonaro e Lula. O senhor pode contar um pouco mais para a gente? Esse livro, Ainda a Tutela Militar, eu escrevi um artigo, tem esse nome porque eu escrevi um artigo em 2015, 2016, onde eu falava que ainda os militares tutelavam a vida dos civis com uma sombra, tá? Como um Big Brother, como alguém disposto a intervir, a retirar governos, a colocar e retirar governos. Né? E eu falava que ainda isto ocorria. E eu fui ofendido, né, nas redes por conta de utilizar esse termo, né? Por isso que esse título, eu sou uma das vozes solitárias que em um momento, a partir ali de 2010, 2009 para cá, 2008, né? Havia entre a comunidade de estudos de defesa e militarismo de que havia uma aproximação com os militares e havia um diálogo entre os militares, né? E de que os assuntos como ditadura estavam superados, né? E eu era uma das poucas vozes que falava, não, olha, nós devemos ver os militares de forma crítica, eu acho que não devemos abrir mão da crítica. E aí, então, muitas críticas, né? E algumas portas fechadas também. E aí veio o governo Temer e veio o governo Bolsonaro e agora nós estamos, né, no olho do furacão com as revelações de uma conspiração que quase ocorreu, né, no final de 2022, após a vitória do presidente Lula, sagrado nas urnas. Então, eu publiquei o livro ainda assim na resistência e, por coincidência, surgiu o filme, né, Ainda Estou Aqui, que trouxe o assunto, e agora a revelação desses documentos. Mas não foi nada assim planejado, né? E que valida o livro e que, de alguma forma, legitima o livro, né? E o livro conta, então, os militares no governo Bolsonaro, que, vejam vocês, o governo Bolsonaro teve mais ministros militares que os governos da ditadura. O governo Figueiredo é o que teve 42% de militares ocupando os ministérios. O governo Bolsonaro, se eu não estiver enganado, teve 46%, né? Ocupando o primeiro, segundo e terceiro escalão. Então, eu narro essa presença dos militares no governo Temer, no governo Bolsonaro, e pego 2023, o governo Lula 3, mostrando que o governo Lula 3 deveria desbolsonarizar, deveria desmilitarizar, deveria de alguma forma subordinar as Forças Armadas ao poder civil, e na verdade o que ele está fazendo é uma conciliação, é um tipo de arrefecimento das tensões que não resolve, porque ele deveria promover os progressistas nas Forças Armadas, tá? Aposentar
os bolsonaristas, os radicais, né? Deveria fazer toda uma reestruturação da força, tá? E subordinar as forças armadas ao poder civil, acabando com a autonomia militar e criando dispositivos para que os militares não interferissem na vida política do país. Quem lida com a política são civis. Militar obedece. O militar não opina. Não é à toa que o presidente da República, agora no caso Lula, é o comandante em chefe das Forças Armadas, porque é o poder civil, né? Os militares devem obedecer ao poder civil e não ao contrário. Então, há uma inversão quando os militares se portam como um partido fardado, como um partido militar, e começa a opinar no mundo da política. Porque, veja, é desproporcional, porque eles têm uma tropa, eles têm batalhões sob o seu comando. Então, é um tipo de discussão, um tipo de debate do qual não cabe aos militares, né? Os militares obedecem. Né? É isso. E não o contrário. E não o contrário. Bom, a gente nunca teve tão atual nesse assunto, né? O senhor falou que foi criticado e, assim, atualmente, né? Estamos aí nesse momento. O livro não poderia ser mais atual e aponta para o futuro, né, professor? Com essa, apontando para o futuro, a gente encerra a live de hoje. Quero agradecer aqui ao professor Samuel, que participou junto com a gente, e a você que nos acompanhou. Muito obrigado.